Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o professor Carmona, 24 horas à sua disposição no YouTube. E hoje eu vou falar de como avaliar a liquidez de uma empresa. Mas antes, eu preciso fazer aqui um agradecimento. Pessoal, olha só, são 9 meses de canal, 20 vídeos publicados, é o que deu para fazer nesse período, com tudo que está acontecendo. Mas no mês que acabou, nós ultrapassamos as 100 mil visualizações. Muito obrigado por tudo isso. E eu agradeço a cada um dos inscritos no canal. Afinal de contas, somos um canal de educação. E só educação transforma esse país e a vida das pessoas. Portanto, eu queria aqui deixar o meu agradecimento para vocês. Também gostaria de falar o seguinte para vocês, que a partir desse mês tem uma pessoa trabalhando com a gente para monitorar todas as redes sociais, para pegar todas as sugestões, comentários, solicitações de vídeo. Quem vai fazer esse trabalho é a Júlia, mais conhecido como minha filha. Ela vai acompanhar tudo isso para mim. Ajuda teu pai, Júlia, pelo amor de Deus, para fazer a coisa funcionar. E juntos nós vamos construir um canal forte, tá bom? Também queria deixar um abraço aqui pro pessoal da banda Red Drops. Obrigado pelo presente, pessoal. Adoro as músicas que vocês tocam e quero muito encontrar vocês para escutar esse som tão maravilhoso que vocês fazem, tá bom? Vou pedir para colocar aqui o Instagram de vocês também, porque vocês merecem, tá bom? Então, bora lá. Vamos falar então de como avaliar a liquidez de uma empresa. Eu volto sentado na minha mesa e produção, solta uma vinheta, mas solta uma vinhetinha mais curta, tá bom? Então, bora lá. Como avaliar a liquidez de uma empresa? Assunto complexo. Mas os vídeos são curtos, então eu vou neste vídeo falar de 3 indicadores. Indicador de liquidez imediata, liquidez corrente e liquidez seca. Tá bom? Beleza? Então é isso que nós vamos falar. Eu vou pedir uma ajuda da produção. Produção, coloca aqui para mim o balanço bonitinho com ativo, com passivo, com o patrimônio líquido, né, que ele bate bonitinho embaixo, total do ativo com o total do passivo. Coloca o grupo do circulante e não circulante, tanto do lado do ativo quanto do lado do passivo, vai montando aí bonitinho. Só que além disso, faz o seguinte, coloca para mim as contas contábeis. Vamos lá, no ativo circulante coloca a conta disponível. E no disponível você coloca um saldo de 83 mil. Coloca contas a receber. E nesse contas a receber você coloca um saldo nessa conta de 25 mil. Coloca a conta estoque. E nessa conta de estoque você coloca 120 mil, tá bom? No não circulante você coloca lá, só para fazer bonitinho o balanço, para todo mundo entender, coloca a conta de imobilizado e põe lá 20 mil reais, beleza? E no final, somando tudo no ativo, deve dar 248 mil. Do lado do passivo, você coloca no passivo circulante, que são as obrigações, você coloca salários a pagar 18 mil. Coloca fornecedores 24 mil. Coloca contas a pagar 9 mil. Coloca empréstimo 73 mil, beleza? No passivo não circulante, você coloca lá, só para ficar tudo bonitinho, legal, coloca financiamento, 10 mil reais. E no grupo do patrimônio líquido você coloca capital social, põe 63 mil, e lucros acumulados coloca lá o saldo de 51 mil. E dá o total do passivo e o balanço está bonitinho batido. Mesmo tanto que deu no ativo, deu no passivo. Para eu começar a explicar os indicadores, tá bom? Beleza? Vamos lá. Primeiro indicador, vamos calcular a liquidez dessa empresa, desse exemplo, desse balanço que eu acabei de falar para vocês. Deixa o balanço aqui, viram? Beleza. Então tá bom. Agora faz assim. Tira o balanço, porque eu vou colocar a fórmula para que a gente possa entender. Coloca a fórmula de índice de liquidez imediata, que a fórmula é assim. Põe aí. Disponível dividido pelo passivo circulante. Se eu for lá no meu balanço e pegar e substituir o disponível pelo valor de 83 mil, que eu fui lá no balanço e peguei, disponível 83, e no passivo circulante eu colocar os 124 mil, que é a somatória do passivo circulante, conforme o balanço que eu mostrei, eu vou fazer essa divisão. E quanto vai dar? 0,67. Olha aí. O que é isso, Carmona? O que é esse índice de liquidez imediata? Isso mostra, com esse resultado de 0,67, o seguinte: a empresa tem 0,67 centavos, nesse exemplo, para pagar R$1 de dívida. Opa! Qual é a interpretação desse indicador? Que no disponível a empresa tem 0,67 centavos para R$1 de dívida. Só o disponível não paga dívidas da empresa. Entendeu? Então este indicador mostra a capacidade imediata. Por que imediata? Dinheiro, que é caixa,
bancos e aplicações de liquidez rápida, ok? Sem carência, nada. Então esta empresa, nesse exemplo, tem só 0,67 centavos para R$ 1 de dívida. Olha o indicador quando você começa a interpretar a situação da empresa. Lembre-se que esse é o indicador de liquidez imediata e ele deve ser analisado para uma situação que você precisa dar um crédito muito rápido para a empresa, vai e volta, uma coisa que não se estende. Lembra que o circulante é tudo que vai acontecer tanto no passivo quanto no ativo até o final do exercício seguinte, certo? Então, nesse caso, a liquidez imediata é para uma coisa muito rápida, por isso que chama liquidez imediata, entendeu? E nesse caso desse exemplo, para cada R$ 1 de dívida, nesse exemplo tem só 0,67. Olha como você começa a ler o balanço. Entenderam a liquidez imediata? Liquidez corrente. Agora olha a fórmula da liquidez corrente. Coloca aí. Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Essa liquidez, diferente da anterior que eu acabei de falar, ela é mais abrangente. Ela pega todo o ativo circulante, que é caixa, banco, aplicações disponível, pega contas a receber, nesse exemplo pega o estoque, certo? Tudo que tem lá de ativos e divide pelo passivo. Nesse caso, todo o passivo foi colocado no balanço que eu mostrei. E nesse exemplo, se eu substituir essa fórmula que está aqui pelos valores, eu tenho 228 mil de ativo circulante dividido por 124 mil. Nessa conta de divisão, o resultado é 1,84. Olha só, mesma empresa, o exemplo que eu dei com outro indicador. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa tem 1,84 para pagar. Quer dizer então que se eu não analisar só curtíssimo prazo, que é o índice de liquidez imediata, na hora que eu olho o índice de liquidez corrente, a empresa tem uma situação favorável. Para cada R$ 1 de dívida tem 1,84, olha que folga que tem, né? Então olha como é importante saber ler o balanço, né? E Carmona, por que eu aplico esse e não outro? Porque, por exemplo, se você for dar uma linha de crédito, fazer uma avaliação dessa empresa até o final do exercício seguinte, o indicador mais apropriado não é o de liquidez imediata, é o liquidez corrente. Porque você tem um tempo para que o contas a receber seja recebido, para que o estoque vire, né, seja vendido, vire duplicados a receber, depois seja recebido o dinheiro. Então analisa qual é o indicador melhor para a situação que você está vivendo na empresa. Volto a dizer, nesse mesmo exemplo, outro indicador que lá atrás no imediato era menos que 1, dava 0,67, você lembra isso? Agora esse aqui, como é corrente, dá 1,84. Para cada R$ 1 de dívida, tem 1,84 para pagar. Entenderam o índice de liquidez corrente? Beleza, vamos lá. Vamos para o índice de liquidez seca. Põe a fórmula aqui. Olha a fórmula. É o ativo circulante menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. Qual é a diferença desse indicador para o indicador que você acabou de fazer de liquidez corrente? Nesse indicador de liquidez seca, eu tiro o estoque. Por que você vai tirar o estoque, Carmona? O estoque, para virar dinheiro, ele tem que ser vendido, que vai virar contas a receber, né? Eu não sei o prazo que eu fiz, se eu vendi parcelado, se eu vendi à vista, como eu vendi, e esse contas a receber tem que virar dinheiro, certo? Então esse índice de liquidez seca, ele te dá uma condição mais rígida no que se refere ao potencial de pagamento. Eu tiro o estoque fora e vejo só o que o cara tem de disponível e contas a receber. E nesse exemplo, vamos fazer o cálculo? Então o que eu tenho? Pega lá os números do balanço que eu mostrei. Você vai pegar os 228 mil que está lá de ativo circulante menos o valor do estoque. Qual é o valor do estoque? 120 mil. Deu um valor. Esse valor você vai dividir pelo passivo circulante. Se não me engano é 124 mil, não é isso? Põe aí a fórmula para minha produção e os valores. Legal. Olha só, qual o resultado que deu? 0,87. Eita, mesma empresa calculando outro indicador. Nesse indicador, a interpretação é a mesma. Para cada R$ 1 de dívida, a empresa só tem 0,87 para pagar. Ou seja, neste exemplo, neste indicador, a empresa precisa vender o estoque, fazer o ciclo de estoque para fazer a venda, para transformar em duplicados, receber e receber, se não vendeu à vista, vendeu a prazo, ok? Para poder honrar suas contas. Então esse indicador demonstra que a empresa depende do estoque para vender para poder honrar as contas que ela tem. Tá? E aí você avalia, qual indicador melhor que eu tenho que usar? Depende da situação que você está. Mas nesse exemplo que eu dei, na mesma empresa com 3 indicadores diferentes, o primeiro, que é a liquidez imediata, ele não tinha
dinheiro suficiente para pagar R$ 1 de dívida, só tinha 0,67. Entendeu? Mas esse é o mais adequado para aplicar dentro da situação que eu estou avaliando o balanço. O segundo é liquidez corrente. Ele tinha o quê? R$ 1,84, se eu não me engano, para cada R$ 1 de dívida. Ó, beleza? Mas a pergunta é, dá tempo de receber? Dá tempo de o estoque virar dinheiro para pagar? Essa é a avaliação adicional que você tem que fazer. Na dúvida, dependendo do segmento que você está avaliando a empresa, vai na liquidez seca. Tira o estoque e vê se ela aguenta pagar as contas. E nesse exemplo que eu dei, deu para cada R$ 1 de dívida, ela tem 0,87. Entenderam como funciona? Esses são os 3 indicadores que eu queria explicar neste exemplo que eu dei. Que eu tentei com essa lousa virtual explicar cada um desses números, tá bom? Agora vamos a uma interpretação adicional dos 3. Bem, junto com todos esses cálculos que eu fiz, o que é muito importante para você, com a sua formação? Claro que o balanço tem que estar tudo registrado bonitinho, como eu já falei em outros vídeos, tem que estar tudo arrumadinho, de preferência auditado, lindo, melhor ainda, tá? Para as classificações contábeis estarem todas corretas, mas assim, essa interpretação dos indicadores, o melhor para cada situação que eu tenho, que eu não tenho, vale você entender o segmento que você está analisando. Se é indústria, poxa, se é indústria, tem um estoque significativo. Se é comércio, tem sim um estoque significativo. Mas se é uma prestação de serviço, não é o caso. Entendeu? Então você tem que avaliar o segmento que você está olhando. Terceiro setor, industrial, comercial, serviços, e isso tem que ser considerado na sua análise, tá? Não esqueçam disso. E lembre-se que esses indicadores, eles são analisados numa fotografia. Este balanço, por exemplo, é do dia 31/12/2019. Naquela data, essa era a condição da empresa. Então requer uma análise mais profunda. Mas entendam, vocês nunca vão ter condições de fazer uma análise mais profunda se o beabá, se a base da pirâmide não for construída. Então é importante entender a contabilidade, entender os indicadores, para que vocês façam uma avaliação com todos esses aspectos que eu acabei de falar. Só uma formação com base, não decorando e sim aprendendo, te ajuda a ser um profissional cada vez melhor. Tá bom? Consegui explicar então esses 3 indicadores para vocês? Beleza, agora vamos para os finalmente. Pessoal, então vamos para os recados. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, deixe seus comentários, dê um like que eu esqueci no outro vídeo, o pessoal da produção escreveu ali, dê um like, tá? E vamos fazer esse canal ficar cada vez mais forte. De novo, só educação transforma a vida das pessoas e o país, tá? Nós estamos precisando de muita educação. Me ajuda aí, manter um canal desse no YouTube não é fácil. Mas enquanto eu tiver forças, eu vou dividir tudo que eu posso de conhecimento com vocês, tá bom? Bora lá, um abraço, um beijo, saúde para todos, se cuidem e vamos em frente que dias melhores virão.